Fala galera, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio aqui nessa maratona de Vivendo pelo Sucesso, Viver em Sucesso. Eu estou com ele aqui, no livro, tá certo? Vamos estar lendo hoje o capítulo 3 e ele tem o tema Despertar. E é bem interessante este capítulo, porque ele já vem iniciando dizendo que ele foi tirar umas férias com a sua família, né? E teve um momento espetacular com seu filho, que tinha aprendido a surfar e adorou o surf. E acabou que eles tiveram que sair e ir para o hotel, né? E o filho dele pediu para que ele pegasse a última onda. E o pai assim concordou. E quando foi ver, acabou que eles surfaram a mesma onda, o pai e o filho na mesma onda. E ele achou aquele momento ali fenomenal e ficou marcante na sua memória. E daí ele pulou, permitiu que o filho dele terminasse e fosse até o final naquela onda para que pudesse fazer suas manobras. Então dali ele observou o seu filho e foi um momento extraordinário para ele. Daí, como ele saiu antes da onda, ele teve que ir andando, né, bem devagar, e acabou batendo de algumas pedras ali e cortou a sua canela e sangrou bastante. E terminando dele sair da praia, ele foi direto para o hospital quando recebeu lá uma injeção antitetânica e por fim, quando ele chegou em casa, ele não aguentou, né, a sua reação à vacina. Ele ficou bem atordoado, ficou bem mal mesmo, se sentiu muito mal. Ele não conseguiu, assim que ele chegou em casa, foi direto para a cama, não saiu da cama, praticamente ficou ali o dia todo ali. Ele disse que a dor de cabeça dele terminou já para meia-noite. Então foi um dia, foi um misto de emoções muito grande, não é? E realmente vai ser um dia marcante. E ele nunca vai se esquecer disso. Então isso ficou na sua memória. E como ele era um homem bem-sucedido, trabalhador, ele recebeu um laudo do médico dizendo que ele teria que passar alguns dias em casa. E ele não aceitava isso, né? Um homem caçador, um homem que vai atrás, que corre atrás do seu trabalho. E então ele, com muita dor no coração, ele liga para sua assistente para que cancelasse todos os seus trabalhos dali. E também ele passasse em casa e se cuidasse por esse período. Então, por esse período ele fez muitas coisas. Ele viu o seu diário, ele leu o seu diário quando era mais jovem, adolescente. E dali ele se depara com algumas perguntas que ele tinha feito alguns anos atrás. E aquilo ali também foi um outro ponto muito marcante para ele. Porque fez com que ele tivesse mais consciência de quem ele era, de onde ele estava e para onde ele iria. Então aquelas perguntas de 5 anos atrás, que ele acabou se fazendo, né, permitiu com que ele tivesse mais clareza e fosse mais em direção aos seus objetivos. É bom que nós estejamos um diário também de perguntas poderosas. Se você quiser essas perguntas que ele faz aqui e que eu não vou citar aqui neste vídeo, eu posso lhe mandar para você, tá bom? Mas deixe nos comentários. Se este vídeo alcançar 5 comentários de pessoas diferentes, não pode ser a mesma pessoa, pedindo para que eu libere essas questões, porque no final deste capítulo ele deixa um exercício prático, né, daqui em diante. Então, isso foi um ponto-chave para ele, né? É como se ele recomeçasse e se reorganizasse novamente. E as pessoas acham que isso é perda de tempo. Nunca é perda de tempo. Você, na verdade, está ganhando tempo. Você está organizando o seu tempo e colocando prioridades. E isso
que é o mais poderoso. Isso é o ponto-chave. Você não perde tempo quando você para por 10, 15 ou 30 minutos e você olha a sua vida e veja quem você é, veja onde você está e veja aonde você quer chegar. Isso daqui é uma mudança extraordinária que apenas pessoas de sucesso fazem. Pessoas que vivem pelo fracasso, elas vivem avesso. Elas vivem naquele lema, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Elas não reagem em relação à sua própria vida. Então elas deixam levar e vai seguindo a vida, conforme a vida vai. Entende? Então isso daqui já foi um ponto crucial para a vida dele. E depois, de responder essas perguntas, é claro, né? Isso foi aproximando cada vez mais e dando mais a ele clareza. E ele vai dizer algo aqui muito interessante, né? Ele digo a todos os meus clientes que seus sonhos geralmente morrem quando ainda estão no plano das ideias. Eu já ouvi dizer que existe uma ideia, ela é uma ideia de sucesso, uma ideia extraordinária, que no mundo 5 pessoas têm a mesma ideia, mas só quem pratica alcança o sucesso. Vamos dizer que seja um problema que você viu no seu cotidiano ali. Você percebeu o problema, você viu e, rapaz, surgiu aquela ideia. Aí você não fez, mas apareceu na sua cabeça. Quando você vai ver, daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, você, rapaz, eu tive essa ideia há um tempo atrás. Como é que ele... Aí você vai perceber. Aquele cara que teve a mesma ideia que você, ele fez e alcançou um sucesso extraordinário, resolvendo problemas. Porque a ideia, ela surge disso. A ideia, ela vai surgir de algum problema, alguma necessidade que a gente tenha e que a gente vai mostrar uma solução prática para isso. Então, apenas 5 pessoas no mundo, elas têm a mesma ideia, mas apenas um realmente vai lá e pratica a ideia e alcança o sucesso. Com todas as suas dificuldades, é claro, e o esforço, ele vai alcançar o sucesso. Então, isso é muito interessante. As ideias que vêm na nossa cabeça, eu, particularmente, a maioria das minhas ideias é quando eu vou deitar, né? Quando eu parece que eu fico ansioso, me vem bastante ideias na minha cabeça, bastante coisas na minha cabeça, e eu vou ali e a mente, ela vai trabalhando de uma forma assim que todo o meu dia, desde o meu acordar ao meu descansar, eu não tenho. É lógico que esporadicamente, uma situação qualquer, adversa, pode surgir uma ideia devido a um problema, uma necessidade, né? Ou algo criativo, novo, inovador, mas isso tem me deixado acelerado. A mente, ela fica trabalhando ali, e os pensamentos vêm, as ideias vêm, e às vezes a gente não escreve. E é verdade, eu já tive muitas ideias boas e que se eu tivesse escrito elas e repetir elas diariamente, elas teriam se fortalecido dentro de mim. E isso também é um ponto muito poderoso. Não somente as perguntas que você precisa se fazer, é repeti-las também, para que elas se interiorizem dentro de você e que você tenha esse conceito próprio de quem você é, de onde você está e para onde você quer ir, para onde você quer chegar em relação ao seu futuro. Essas prioridades, esse tempo que é precioso, isso faz total diferença para quem quer viver pelo sucesso. E repetir as perguntas, saber responder, ter as respostas com clareza, e daqui você pode deixá-la lá no seu anotado, no seu caderninho bem sagrado, e que você vai repetindo, e daqui a um tempo os mesmos propósitos que você colocou lá atrás, eles mudam, os propósitos sempre mudam, as coisas mudam, você muda, sua forma de pensar é diferente, você já está em outro nível, está muito mais avançado, está muito mais maduro, está muito mais experiente. Então a sua mente, ela não é a mesma passada.
A minha mente hoje não é a minha mente de 5 anos atrás. Não é, com certeza. Não é. É uma evolução tremenda, é um crescimento absurdo. Eu quase não consigo diferenciar intelectualmente. É muita coisa, muita coisa absorvida, é muita evolução. Não se dá para se comparar. Então isso, às vezes, é um despertar, é um estalo, para que você volte a centrar em você e começar a trilhar um caminho, um passo muito poderoso. E ele vem dizendo também, e ele vai dizer aqui o que eu justamente também acabei de falar aqui: viver pelo sucesso não é uma questão de ter tempo, é sobre fazer do tempo e da sua vida prioridades. Eu sei as questões para me ajudarem a refletir sobre quem eu sou, onde estou, sobre qual a minha posição sobre isso. Então, ele tinha isso muito claro na vida dele. E esse momento que a gente pode achar que foi ruim para ele, na verdade não foi. Ter ficado em casa, ele pode realmente ter perdido financeiramente dinheiro, mas o que ele ganhou aqui é um tesouro que o recompensará muito maior do que qualquer renda que ele fez ali naqueles dias. Percebe que isso é muito mais poderoso? A mente, ela vai nos induzir a isso. A gente está perdendo tempo e está perdendo dinheiro, mas não está. É um planejamento, é um plano que a gente faz, e isso é muito mais importante do que qualquer coisa que a gente pense agora. Porque viver conscientemente é mais importante do que viver inconscientemente. Ter consciência da nossa vida no agora é muito mais importante viver inconsciente sobre a nossa vida, sobre quem a gente é, sobre onde a gente está, sobre onde a gente quer chegar. E isso realmente é a diferença de viver do sucesso e do fracasso. Ele também vai contar a história de pessoas aqui, né? E ele também vai dizer para a gente fazer tais perguntas, né? E ele coloca uns exercícios práticos aqui para que a gente venha realmente analisar sobre as áreas que é um bloqueio na nossa vida, é um problema ali, a gente não quer levar, né? E não quer chamar a responsabilidade. A gente quer culpar o governo, quer culpar a economia, quer culpar o nosso chefe, quer culpar um familiar, um vizinho, um cônjuge, os filhos, mas na verdade ele está fugindo das suas responsabilidades. Ele não toma consciência e reage sobre isso. Simplesmente ele permite que aconteça e não tem nenhuma relação com isso e está tudo certo. É bem caótico esse tipo de pensamento e de ideia. A maioria torna-se irresponsável no segundo entre o estímulo e a resposta. É quando nossa mente reage a alguma coisa antes mesmo de sabermos do que se trata. Conduzimos essa resposta para um caminho negativo e nos preparamos para a desgraça e melancolia. Ele vai dizer aqui que mais de 3.000 mensagens de propagandas por dia, né, a respeito do marketing, de publicidade. Então, esses gatilhos mentais que a gente pode falar, os heurísticos, nos vão estimular de alguma forma. E ele vai dizer aqui algo muito poderoso, que o nosso inconsciente é o lugar onde todos os arquivos de dados de suas experiências de vida são armazenados e onde naturalmente você encontra a resposta quando um estímulo acontece. Então, as propagandas, elas vêm justamente para nos fazer acreditar naquela propaganda, naquele marketing, e usufruir, comprar, usar aquele objeto, aquele produto, aquele serviço, seja o que for. Então, eles vêm com um estímulo muito forte para fazer com que a gente reaja de imediato. E é esse que é o ponto da inconsciência. A gente não sabe por que comprou, a gente não sabe por que adquiriu. De alguma forma, ele ativou um estímulo em nosso cérebro que permitiu que a gente inconscientemente o levasse a comprar. Mas isso também vai das nossas experiências, da nossa vida e do ambiente. Então tem toda uma interferência, não somente ali no presente, mas como o nosso passado, as nossas memórias. Porque o nosso subconsciente, como eu disse,
é guardado tudo, tudo, tudo. Então os estímulos, às vezes, não é nem ativado por algo que você construiu, mas de lá do passado, algo dos seus pais, dos seus vizinhos, algo muito bem distante. Então isso vem à tona e permite com que você faça isso, mesmo você inconscientemente sem saber. Isso é muito poderoso, muito poderoso. Quase todas as ações e reações em nossas vidas são produtos do condicionamento, das experiências, da exposição a algumas situações e do ambiente em que vivemos. Isso daqui é certo. Essa clareza, essas pesquisas científicas, elas são embasadas de fato, entende? De estudos específicos, de casos muito bem comprovados cientificamente. E aqui ele vai dizer sobre uma mãe que ele também trabalhou sobre a vida dela, e ela disse que conseguiu sair uma semana com seus vizinhos, com os parentes, amigos. Ela só conseguiu sair uma vez em todo o ano, porque quando saía, os vizinhos, amigos ou os parentes diziam que seus filhos faziam algo ruim, tinham comportamentos maldosos, eram crianças diferentes, mas que às vezes extravasavam no seu comportamento. E isso prejudicava também, as pessoas reclamavam, e ela também tinha esses avisos dessas pessoas a respeito de seus filhos, e ela não reagia. Ela tinha um marido normal, comum, tinha sua vida normal e comum, e todos reclamavam do seu filho e achavam isso normal, não tem nenhum problema com isso. Então, foi ativado nela um gatilho, foi passado a ela uma informação de que os seus filhos e a sua família está com problema. E ela achou que não, que está tudo bem, que a vida que ela tinha, a vida com seus maridos, a vida com seus filhos estava tudo normal, que não há problema nenhum. Você talvez deva pensar assim, que são apenas crianças, não é verdade? E você não os corrige, não os ensina, não os adverte, e também você não se ama, e você também não ama o seu cônjuge. Então aqui é um problema que se alastra de uma maneira muito grande. Uma criança que cresce em rebeldia é uma criança que cresce mimada. Então pare com isso. Realmente tenha consciência dos problemas e vá em direção a eles e os resolva. Não permita que o problema cresça, avance, se alastre. Porque depois dos resultados alcançados, será muito difícil amenizar os problemas futuros que isso vai gerar. E ele vai dizer também de um cliente que estava com a sua empresa já fazia tempo e o seu concorrente era muito bem sucedido e estava pegando os seus clientes. E ele o contratou, o Tom Ferry, para que ele pudesse ajudar. E o Tom Ferry disse para ele que ele tinha que inovar, tinha que fazer diferente, tinha que se atualizar ao mercado. E ele decidiu que não. E ele mandava mensagem para os clientes dizendo que o seu concorrente estava errado, que ia fazer com que eles perdessem dinheiro. Mas na verdade não. O seu concorrente ele estava se adaptando ao fato de tudo isso. E ele não. Ele ficava com a mesma ideia de 10, 15 anos atrás. E achou que isso ainda o manteria no sucesso. Ele estava no presente, mas com a mesma cabeça do passado, de 10, 15 anos atrás, achando que a mesma ideia, porque funcionou lá atrás, vai funcionar agora. E ele estava perdendo o cliente e passou por um colapso muito grande. E aqui ele vai dizer, olha a moral da história. Ou você se adapta ou morre. É uma regra simples do mundo dos negócios. Falhar no direcionamento dessas questões e na implementação das mudanças necessárias é receita para o desastre. Então, acabou que no final, ele demitiu esse diretor aqui, esse dono, CEO da empresa, acabou demitindo o Tom Ferry. E você sabe o que aconteceu com ele, né? No final da história, foi ladeira abaixo. Teve que se aposentar mais cedo
e é um cara que tem a mente fechada, a mente aberta, não tem a criatividade, não tem a inovação, não tem a capacidade de se adaptar. E talvez seja isso que permita com que também a gente viva de fracasso em fracasso. Então, ter clareza, tirar a inconsciência, abrir os olhos, mostrar que a gente precisa mudar, precisa avançar, precisa melhorar, tá bom? E este é o conteúdo de hoje, capítulo 3. Espero que você tenha gostado, que você compartilhe com que você está nessa maratona comigo aí, nesse clube do livro, de viver de sucesso. Espero que você curta este vídeo, que você compartilhe também, você pode fazer os cortes. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo e que a gente venha estar nesse clube do livros aí. E o próximo capítulo é muito interessante, com muitas perguntas interativas, bastante esclarecedor. Vamos junto nessas, não deixa de se inscrever no canal, tá bom? Ativar as notificações, que toda segunda, quarta e sexta-feira eu vou estar postando conteúdo aqui no canal, tá bom? Fica ligado também que durante a semana eu vou estar postando alguns reels, shorts, para que você venha receber um conteúdo impactante, rápido e precioso para você, tá bom? Até a próxima!